Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. É mais uma aula de pesquisa em informática. Então vamos lá, vamos trabalhar com o que vocês estão vendo aí. Definição do problema. Definição do problema. Beleza? Então, mas antes de a gente trabalhar com definição do problema, nós vamos dar uma passadinha, lá no gerenciador de referências. Já ouviram falar lá no gerenciador de referências? Então eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. O Mendeley é um dos gerenciadores de referências que a gente tem. Como ele é gratuito, acaba sendo o mais utilizado. Então, inicialmente, para que a gente possa usar, né, o gerenciador de referência Mendeley, a gente vai criar uma conta, fazer download e instalar a versão desktop. Ok? Eu tenho o Mendeley para Mac, para Linux e para o Windows. Beleza? Beleza? Depois que vocês instalaram, eu tenho algumas configurações que eu tenho que fazer, e aí eu postei um vídeo ali para vocês seguirem. São configurações de como adicionar a norma ABNT e a norma APA ou a norma Vancouver, que é uma das normas internacionais também. Beleza? Feito isso, os senhores terão esse aplicativo na máquina dos senhores. E aí o vídeo ajuda também como importar, né? Como importar as referências tanto da internet como importar de outra pasta. Bom, para importar de outra pasta é a coisa mais simples do mundo. Eu vou lá em File, Add Files e escolho, né, os artigos que eu quero importar. Eu importei aqui um monte de arquivos. Eu posso criar pastas, né, e organizar em pastas. Eu deixei ele no geral, mas vocês podem ver aqui, ó, que ele já me deu todos os autores aqui, organizado por autores, para que mais ou menos eu tenha uma noção dos autores que eu tenho. Então, uma coisa interessante que eu assisti, e aí que eu digo, às vezes é importante a gente assistir os vídeos do YouTube, a gente procurar novas funcionalidades, e não é só vocês que aprendem, né? A gente aprende também buscando para vocês também. E o Mendeley tem, recentemente, tem uma funcionalidade que ele abre o PDF
Estão vendo aqui? Então, eu faço a leitura do meu PDF, e aí eu consigo fazer uma anotação. Anotação, teste, ler com urgência. Ok? Então, fica gravado ali. E, ó, fechei. Se eu voltar no documento, tá lá essa minha anotação para eu ler com urgência. Então, fica gravadinho ali a anotação. Vamos ver se eu volto lá. Ó, lá, tá lá gravada a anotação para eu voltar com urgência, isso para os PDFs. Bom, existe uma coisa que eu preciso fazer em todo lugar que eu uso uma base onde eu tenho uma sequência, né, uma tabela, né, seja em banco de dados ou seja aqui. Eu preciso normalizar essa tabela. Né? Então, o que eu teria que fazer, né, gente? Eu não vou fazer agora aqui para não perder tempo, mas, ó, adicionar o título aqui, né? Tá sem título, então eu precisaria organizar. Eu precisaria organizar, digitar ou copiar, né? Depois de colar o abstract, keywords, o site, da onde veio, o título. Ó, pode ver que ele trouxe algumas informações, porém ele não conseguiu trazer o título aqui, ó, porque ele não deixa. Então a gente vai lá e altera lá, Smart Cities, dois pontos, conceito, iniciativas e o cenário carioca. Então, já normalizamos o título desse nosso documento. Beleza? Ó, já tem os autores. E aí eu organizo isso. Apesar que ele está mostrando os autores errados, então a gente vem aqui e corrige os autores. Ó. Prado, vírgula, Caris, C, ponto, D, ponto e vírgula, dos Santos, vírgula, Patrícia, passo e ponto. Então, colocamos lá o nome dos autores. E aí tá lá, ó, já ficou lá normalizada a minha base. Então eu preciso fazer a normalização para fazer uma verificação na minha base, na minha base de documentos. Bom, eu consigo também, né? Vocês estão vendo, ó, eu consigo organizar por anos para saber quais os anos que eu mais tenho artigos. Eu consigo saber o mais recente que eu tenho e o mais antigo.
Então, isso pode contribuir para minha para a organização dos meus documentos e para a realização do meu referencial teórico. Bom, galera, feito isso, eu posso fechar o meu Mendeley. Fechei. E vou abrir o meu Word, ele tem plugin para BR Office também. Então, abri o meu Word. Olha que maneiro. Abri o meu Word. Feita essa abertura do Word, eu vou criar duas páginas aqui. Eu vou dar um Enter aqui. Eu vou inserir uma quebra de página. Aqui eu vou escrever referências. Olha que maneiro. Referências. Vou pôr uma fonte maior aqui para que vocês enxerguem. Referências. E aqui eu estou escrevendo estou escrevendo um texto. E aí eu dou um ponto e quero dizer que esse texto é de um determinado autor. Então eu vou lá em referências. Lembrando que as configurações básicas vão estar ali no videozinho para ficar mais fácil. Mas eu vou lá em referências, insert citation do Mendeley, ó. Então depois que eu instalar o Mendeley, ele instala essa ferramenta. Ele vai me mostrar essa janela aqui e eu posso escolher a minha biblioteca, posso digitar um autor se eu lembrar o nome. Então vamos lá, olha lá, ele já trouxe, e eu dou um OK. E ele já inseriu a minha referência aqui atrás. Olha que maravilha, tio! E aqui, ó, onde diz referências, eu vou lá e peço para inserir a bibliografia. Pronto, está feito. Continuando o meu texto, segundo, e aí eu quero inserir mais uma citação. Então eu vou lá, digo, não sei, não lembro o autor, então eu vou lá e vou escolher o autor que eu quero. Vamos ver. Vamos ver um que tem bastante. Giffinger. Giffinger é legal. E aí eu cito ele. Ao citar ele, automaticamente ele entende que ele já coloca aqui em ordem alfabética. Professor, mas para fazer essa citação tá errada, né? Eu preciso. Elas são feitas de forma diferente. Bom, aí eu digo para vocês que é muito mais fácil arrumar ela. Eu não sei porque ela não está carregando aqui, ó. Aqui. Eu não sei porque ela não está. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu colocar a minha citação lá. Eita. Então, Ctrl V.
Eita. Lá, vou inserir a minha estação. Givinger. Então ele já põe, mas é muito mais fácil eu organizar isso aqui, né? Ó, então tá feita aí a minha citação. E aí a gente vai inserindo, ó, se a gente colocar mais uma citação, posso lá no Mendeley, escolho, né? Vamos escolher com um autor só. Coloquei a citação, tá lá, já inseriu em ordem alfabética, pronto, formatado dentro dos padrões e pronto para fazer o documento. Então, isso é uma ferramenta fantástica, além de ela manter, né? Já tem o abstract aqui do lado para fazer a leitura, então vale a pena a busca e, e utilização desse ferramental. Bom, vou fechar aqui. Junto disso, né? Vamos abrir aqui, ó. Vamos lá no Google Scholar. Google Acadêmico, Google Scholar, como vocês querem. Vou lá no Google Acadêmico. Eu tenho as principais bases, posso procurar em qualquer idioma, pesquisa em português. Né? Então, vamos lá, vamos colocar o nome do Daniel lá, então. Daniel Fernando Anderle. Lembrando do que a gente usa as mesmas atribuições aí em várias ferramentas. Então, eu tenho lá esse artigo, por exemplo, né, são vários autores citados, temos 4 versões, né, então a gente pode entrar e ver os 4 lugares que indexaram esse trabalho, né? Consigo ver os trabalhos relacionados, né? Quem foram as pessoas que citaram e que os trabalhos foram referenciados. Então, quem que citou? Então, é um trabalho meu dos colegas, meu, do Rafael Speroni. Então, a gente consegue ver, né, quem foram e os artigos relacionados que podem contribuir, que podem estar alinhado, né? Tem o do Rodrigo Nogueira, que podem estar alinhado com esse trabalho. Consigo criar um perfil de citações no meu para saber quem cita os meus trabalhos e o mais interessante, consigo salvar e consigo buscar a citação. Eu posso usar outras ferramentas para referencial teórico, mas porém eu posso pegar aqui, ó, APA ou a NBR e copiar e tá pronto também para no formato de utilização ir lá no Word e colar. Beleza, senhores? Só uma dica aí da utilização da ferramenta, porque a gente vai utilizar isso para frente. Beleza? Bom, buscando
o entendimento aí, né, do Mendeley, buscando o entendimento depois de usar essa ferramenta, a gente vai seguir com a nossa aula estudando as definições de um problema de pesquisa, certo? Então, já tem uma noção de como fazer a pesquisa, e hoje a gente vai ver como fazer a pesquisa, para que serve o referencial teórico e sobre coleta e análise dos dados. Beleza? Basicamente é isso. E depois a gente vai pôr a mão na massa. Então, definição do problema de pesquisa. Vamos lá. A definição do problema de pesquisa, etapa de planejamento científico que mais costuma tirar a noite de sono dos pesquisadores. Né? O que é pesquisa? É investigar algo, é procurar respostas que ainda não existem para uma determinada pergunta. Bom, eu tenho uma consideração para fazer. Quando eu estou trabalhando com pesquisa tecnológica, basicamente, a minha pesquisa, o meu problema, né, o meu problema de pesquisa vai ser a resolução o desenvolvimento daquela aplicação, a resolução daquele problema que eu vou definir com o desenvolvimento de um software. Então, a definição do problema é a pergunta que a pesquisa pretende responder. Todo problema está dentro de um tema, né? Para formular o problema, devemos transformar o tema de pesquisa em uma pergunta. Então, o que é tema de pesquisa? É uma área de conhecimento ou um aspecto de uma área de conhecimento que deseja investigar e desenvolver. Vaslavik é um cara que trabalha, é um professor da UFSC, um autor que trabalha mais na área tecnológica. E ele diz, é a área na qual se vai trabalhar, ponto. Moresi diz o seguinte, é a definição de uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites e restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida. E aí Vaslavik vai lá de novo e diz o seguinte, a escolha do tema está relacionada à linha de pesquisa a qual o aluno está vinculado. Depende substancialmente do interesse do aluno e do orientador. Ou seja, precisa ter um interesse em comum aí. Como tema de pesquisa, Moresi diz o seguinte, eu preciso considerar os seguintes aspectos. O meu problema de pesquisa precisa ser atual e relevante. O conhecimento do aluno a respeito, eu preciso levar em consideração o conhecimento do aluno a respeito, sua preferência e aptidão pessoal para lidar com o tema, tempo e recursos disponíveis, ser viável em termos de levantamento e informações. Exemplo de temas de pesquisa, mineração de trajetórias, eficiência de acessos em tabelas relacionais, notação para modelagem de sistemas, o desenvolvimento de uma aplicação para verificação da qualidade da água do rio Marambaia, um estudo de caso do município de Balneário Camboriú. Eu posso transformar isso num tema de pesquisa. Para entender um problema de pesquisa, a gente não tem que entender o que não é um problema. A gente tem que entender o que não é um problema. Não é um problema de pesquisa
algo que se pode resolver pela intuição, pela tradição, pelo senso comum, pela simples especulação. Tipo, cloroquina combate a Covid. Não tem nenhuma comprovação, isso não é um problema de pesquisa. Aliás, o problema de pesquisa é cloroquina funciona no combate ao Covid? Já foi provado por A mais B pela ciência que não funciona. Então, a partir daí, o resto é senso comum. As urnas eletrônicas são inseguras. Eu não posso partir do senso comum para fazer essa pesquisa. Para entender o que é um problema científico, é preciso primeiramente considerar aquilo que não é um problema científico. Então, um sistema informatizado com localização de GPS pode melhorar os sistemas de transporte? Isso é um problema de pesquisa? É. Porém, não é científico. Uso de data mining em aplicações médicas. É óbvio que o data mining em aplicações médicas vai surtir efeito. Isso é senso, é uma tecnologia, funciona e pronto. Uma nova aplicação para dispositivos móveis. Parece um problema de pesquisa? Não tem uma especificidade, né? O uso de um índice para melhorar o desempenho de um algoritmo. Isso já é senso. O uso de um ML para modelar dados biológicos também é senso. Então, não é um problema de pesquisa. O problema de pesquisa, ele precisa ser testável cientificamente. Precisa envolver variáveis que podem ser observadas ou manipuladas. Gil fala o seguinte: na acepção científica é qualquer questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Uma dificuldade teórica ou prática no conhecimento de alguma coisa de real importância para a qual se deve encontrar uma solução. Lakatos e Marconi. Segundo Vergara, problemas de pesquisa apresentam relações entre variáveis. Um policial perguntaria: quem saqueou o supermercado? Um pesquisador provavelmente perguntaria: até que ponto o saque de supermercados pode estar associado aos níveis de desemprego? Estão vendo a relação do que é pesquisa e do que é investigação nesse caso? O pesquisador ele busca a causa-efeito. Então, o que ocasionou o possível saque do supermercado? Então, definição do problema de pesquisa. O problema de pesquisa envolve duas partes: uma definição do problema em formato de pergunta e a hipótese, né, que é o resultado esperado, que é a possível resposta para aquela minha pergunta. Ok. Um exemplo. Um novo algoritmo de indexação acelera o processo de busca? Esse é meu problema de pesquisa. Se eu desenvolver um novo algoritmo para indexar, vai acelerar o meu problema de busca? A minha hipótese: o novo índice é mais eficiente do que os tipos de índice existentes. E aí eu vou fazer um teste em relação a isso. As regras básicas, né, para a gente formular um problema de pesquisa, deve ser formulado como uma pergunta, deve ser delimitado a uma dimensão viável, ser o mais específico possível, então não pode ser amplo, né? Quanto mais eu especificar, mais cientificidade eu vou estar atribuindo à minha pesquisa. Utilizar termos claros, com significado preciso, não deve ser de natureza valorativa, tipo, é bom, é certo.
A definição do problema não deve envolver palavras como investigação, um estudo, uma análise. Esses termos são muito vagos. Então, como descrever o problema de pesquisa em projeto ou artigo? Então, eu contextualizo o assunto da pergunta que possivelmente pode ser respondida, uso o conhecimento do domínio para reduzir o número de padrões irrelevantes em mineração de dados, a pergunta a ser respondida. O uso de conhecimento de domínio pode reduzir o número de padrões irrelevantes em mineração de dados espaciais? Essa é a minha pergunta. E a minha hipótese, um índice que considere tempo, espaço e semântica pode acelerar o processo de descoberta dos padrões em dados de movimento. Então, como descrever o problema de pesquisa num projeto? Então, quem já tentou responder a pergunta e o que foi feito para responder a pergunta por outros pesquisadores, que são os trabalhos relacionados, o que fizeram, o que não fizeram, o que deixou brecha, por que é importante resolver o problema, tanto do ponto de vista científico quanto social, né? Para que vai servir a minha pesquisa? Isso tudo tem que estar escrito na minha justificativa. O objeto da pesquisa, o que você vai fazer de diferente em relação ao item 3, de quem já tentou responder essa solução. Então, mas eu fiz uma pesquisa e nada foi feito até agora sobre aquilo. Então, escreve que nas tuas pesquisas, nas tuas abordagens iniciais em ferramentas de busca, como o Google Scholar, como bases de teses e dissertações, você não encontrou nada basicamente relacionado ao tema pesquisado. Na justificativa deve-se indicar a relevância da pesquisa, né, se ela é prática e intelectual, o estado da arte, o estágio que está essa pesquisa, e como ele vem sendo tratado na literatura. Então, tu começa a amarrar o teu trabalho a partir do momento. Então, eu digo lá, eu vou buscar o estado da arte, então eu faço uma pesquisa inicial de como está aquele tema que eu estou pesquisando, quem são os autores, o que já se tem feito. Então, eu quero pesquisar a qualidade da água do rio Marambaia, então eu vou ver se não tem outras pesquisas sobre o rio, e depois, se eu não encontrar nada, eu amplio essa minha pesquisa para buscar se existem outras pesquisas em relação à qualidade da água utilizando um sensor XYZ especificamente, para eu mostrar qual é o estado da arte sobre aquilo. Dicas para encontrar o seu problema de pesquisa: esteja ciente do que acontece em sua instituição, né, buscar lá na biblioteca, né, no Pérgamo, se já tem trabalhos realizados naquela área, esteja atento para questões polêmicas, estude a literatura existente, discuta com pessoas que acumulam experiência prática no campo de estudo, leia artigos de revisão, busque suas referências e realize uma imersão em questões que se repetem, questões não respondidas e sugestões. E trabalhe, né? Então, basicamente, a elaboração do problema de pesquisa vem nessa linha. Eu ainda tenho... depois vocês vão realizar uma leitura do Gil, mas eu ainda tenho um autor que ele diz o seguinte, que para formular o problema, a gente prende-se ao tema proposto, ele esclarece a dificuldade específica com o qual nos defrontamos e que pretendemos resolver por intermédio da pesquisa. Para ser cientificamente válido, ele deve responder às seguintes questões. Pode ser enunciado de forma de pergunta? Corresponde a interesses pessoais, sociais e científicos, isto é, de conteúdo e metodológicos? Esses interesses estão harmonizados? Constitui-se o problema em questão
em questão científica, ou seja, relacionam entre si pelo menos duas variáveis, pode ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica, eu consigo organizar isso de forma sistemática, pode ser empiricamente verificado em suas consequências. Então, a formulação do problema, né, esclarecer a questão de pesquisa, definir o problema, o que e como, observar a viabilidade, a relevância, novidades, exequibilidade e oportunidade. Então, eu tenho que observar se nada dentro desses fatores. Então, vai lá, faz um check. É viável? Tem relevância? Qual é a contribuição que ele vai fazer? É uma novidade? É exequível? É uma oportunidade? Então, a formulação do problema deve ser uma interrogativa, clara, precisa, objetiva, possuir soluções viáveis, expressar uma relação entre duas ou mais variáveis, ser fruto de revisão da literatura e reflexão pessoal. Então, basicamente, pode partir da tua reflexão, porém, tem que estar relacionado à literatura, né? O problema de pesquisa pode ser enunciado de forma afirmativa quando se tratar de questão norteadora. Então, eu posso afirmar se eu tiver dizendo que eu vou desenvolver uma aplicação, por exemplo. E aí eu posso escrever que é uma questão norteadora, que vai nortear aquele meu trabalho, é o desenvolvimento de uma aplicação para uma determinada função. E aí eu não tenho hipóteses, né? Porque eu vou simplesmente desenvolver baseado em um contexto. Depois vocês vão ver que vocês vão ver que eu elenquei vários vídeos sobre problema de pesquisa. Ok? E aí, seguindo, vem o referencial teórico, né? Para que serve esse referencial teórico? Então, deixa eu só sair da apresentação aqui. Eita, o alemão saiu, já tenho que voltar, porque eu lembrei de uma coisa. Então, o referencial teórico ele serve para embasar a tua pesquisa. E aí eu tenho algumas questões que eu preciso levantar para fazer o meu referencial teórico. Eu preciso ter critérios na minha busca. Eu preciso delimitar os termos. E aí eu coloquei até alguns vídeos, né? Como é que eu faço isso? Eu faço uma busca inicial, né? Sobre o termo que eu estou utilizando e vejo se eu não tenho, e vou abrindo esses artigos, esses estudos que eu vou encontrando e vejo se eu não tenho eu vejo os termos correlacionados a isso. Por exemplo, eu fiz o meu doutorado na parte de cidades inteligentes. No entanto, quando eu trabalho com o termo cidades inteligentes, eu encontro vários outros termos relacionados, como cidades inteligentes, a variação dela no plural e no singular, como Smart City, Smart Cities. Depois a gente encontra termos relacionados, cidades do conhecimento, cidades inovadoras, e aí a gente vai encontrando. Então eu preciso estar ciente, dos termos que eu tenho
sobre uma determinada pesquisa. Então, basicamente, eu eu preciso fazer essa relação inicial, eu preciso identificar quais são os meus termos de busca para realizar a minha pesquisa. Então, vou trabalhar, por exemplo, com o desenvolvimento de. Vou trabalhar com o desenvolvimento da aplicação para controlar a qualidade da água no Rio Marambaia usando o Arduino. Seria uma solução, porém, na hora de fazer a busca, eu preciso buscar termos como IoT, como internet das coisas, rede de sensores, medindo a qualidade, porque são termos relacionados para a minha pesquisa. Feito isso, feita essa seleção de trabalhos, aí eu começo a fazer uma busca no Google Scholar e outras bases. O ideal é que a gente tenha acesso a bases como a I3E e buscar termos em inglês, porém o Google Scholar ajuda também. Em banco de teses e dissertações, como da USP, da UFSC, do ITA, que são banco de teses e dissertações onde tem a maior qualidade de trabalhos. E aí eu começo a fazer a busca sobre esses termos, e aí eu vou lá no Google, então eu vou abrir uma aba, Google Scholar, acadêmico, e vou escrever lá Smart Fit. Ele me traz artigos sobre cidades inteligentes, aonde eu tenho aqui, ó, um artigo, por exemplo, citado por 2.279 pessoas. Pessoal, desligar o microfone, fazendo um favor. Eu tenho uma pesquisa feita por 2.279 pessoas, é uma pesquisa extremamente relevante para eu olhar o que está sendo desenvolvido. Porém, eu estou usando um termo genérico aqui, ó, justamente para que ele devolva um resultado significativo. E ele já relaciona, ó, Internet das Coisas, Smart City, Barcelona e Smart City, porque Barcelona é uma das cidades mais inteligentes do mundo. Mas, quando eu trabalho em cidades inteligentes, Big Data, vamos lá, Big Data e cidades inteligentes. Olha só, ele me traz uma relação de artigos, e aí, a partir disso, eu já consigo, ó, citado por tanto. Quando é citado por 589 pessoas, é um tipo de artigo que eu preciso me dar o luxo de ir lá, fazer uma visita, olhar, pelo menos, ler o abstract, ver do que se trata esse artigo, e aí eu começo a fazer a minha busca. Se eu encontro 3, 4 artigos escritos pelo mesmo autor, opa, eu preciso verificar
eu preciso verificar o que aquele autor fala sobre isso. Certo, gente? Então, é assim que eu começo a fazer o meu referencial teórico. E para que eu uso o meu referencial teórico? Começo a fazer essa busca? Para eu identificar quem são os principais autores da minha área, para começar a fazer a minha leitura, para saber o que está sendo pesquisado. Eu coloquei mais um vídeo ali depois disponível, onde ele ensina, e isso vocês já deveriam saber, usar os operadores booleanos, né? Então eu vou procurar lá sobre Big Data mais Smart City, né? Ou vou procurar aqui, ó, Smart City or Smart Cities or cidades inteligentes, são os operadores booleanos aí para a gente fazer a pesquisa, aonde ele retorna, tá vendo que ele já retornou até resultados em português, e aí eu consigo classificar a minha pesquisa, né? Então eu tenho lá, olha só, cidades inteligentes e casos de aplicação, eu já consigo, aqui ele traz primeiro em português, né? E aí eu posso aplicar filtros, né? Fazer pesquisa avançada e depois organizar isso por artigos mais citados, ó, classificar por relevância de data, ó. Classificar por relevância e posso classificar por data. Então ele vai pegar dos mais novos até o mais antigo na minha busca. Beleza, galera? Posso, né, criar um alerta para que se aparecer é uma ferramenta interessante. Se aparecer um artigo novo sobre aquele tema em específico, eu possa se aparecer um tema em específico, eu possa estar recebendo um alerta que ele foi indexado no Google. Então, vale a pena também, quando estou desenvolvendo a minha pesquisa, que eu crio o alerta sobre os temas que eu quero. Então, caso for surgindo, né, um trabalho novo, eu consigo ter... Por exemplo, eu consigo ter essa atualização. Por exemplo, olha só, há 10 dias foi postado um artigo aqui, ó, repensar a cidade inteligente ou voltar ao antigo normal? Então, já está sendo discutido a questão da Covid, provavelmente, né? A gente nem abriu aqui, mas já está sendo discutida a questão da Covid. Então, se eu tivesse já trabalhando sobre cidades inteligentes anteriormente e eu criasse o alerta, já recebia o alerta ó, sobre Smart Cities, já viria o alerta me avisando que teria um trabalho novo e eu poderia indexar ele lá no meu Mendeley e já colocar para a leitura do meu trabalho. Então, e é assim que eu construo o meu referencial teórico. Tá, mas eu vou falar, Daniel, o que eu uso no meu referencial teórico? Hoje a gente tem que ser diferente. Então eu avalio vários trabalhos, eu avalio algumas revistas científicas nacionais, internacionais, como avaliador de artigos, e quando a gente aprova, a gente gosta de ver coisas diferentes. Então, uma das diferenças é você ser criativo na escrita do artigo também. Além de ele ter um rigor científico, ele precisa muito
você precisa ser muito criativo. E para definir o teu referencial teórico, o que você vai apresentar, o estado da arte, quais temas você vai pesquisar, inicialmente, eu vou lá e eu posso desenvolver, deixa eu ver se abre aqui, isso, eu vou desenvolver um mapa mental. Então eu coloco aqui no meio o meu tema, então eu coloco ali cidades inteligentes, e aí eu começo a expandir isso, então eu posso abrir. Então, eu vou trabalhar com cidades inteligentes para o Rio, com dispositivo, desenvolvendo dispositivo para o Rio Marambaia. Então, eu posso abrir isso para IoT, eu posso abrir isso para o sensor que eu for utilizar, e aí eu posso definir quem são os principais autores de cada um dos temas que eu preciso, eu elenco quais são os principais temas sobre aquele artigo que eu preciso, que eu vou escrever, que eu estou pesquisando, sobre o trabalho que eu estou pesquisando, sobre o meu TCC, enfim, sobre qualquer trabalho científico. Puxei os temas, eu vou procurar e vou elencar quais são os principais trabalhos. E aí pode vir lá do Mendeley, pode vir do Google Scholar, pode vir de outra base, pode vir de bases científicas, de tese e dissertações, e aí eu elenco quem são os principais autores, quais são os principais trabalhos que vão contextualizar, que vão dar suporte para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, o mapa mental ajuda nesse sentido, tá? Para a próxima aula eu vou estar postando para vocês um mapa mental sobre uma bibliografia minha. Vocês também vão ter a oportunidade de fazer a de vocês. Então, essa é uma ferramenta chamada Google.it, né? Então, eu vou lá, ó, Google, vai estar disponível para vocês lá, é gratuito, eu vou entrar. Aqui. Então, deixa eu ver, eu não sei onde que eu tenho os meus diagramas aqui, mas tudo bem. Ó, já entrei na ferramenta, vou poder criar, postei lá um vídeo para vocês de como usar o Google, vocês podem estar fazendo. Aqui. Olha só. Então, eu criei, ó, cidades inteligentes, avaliação, fórum, chat, questionário. Então, se eu estivesse escrevendo um artigo sobre o ensino da disciplina de cidades inteligentes, eu usei isso para fazer. Então, administração, carga horária, foi feita uma organização da minha disciplina. E aí a gente pode fazer essa organização do referencial teórico no intuito de mostrar para o leitor, mostrar para quem for avaliar quais são os trabalhos que você se buscou suporte para sustentar a tua pesquisa. Então, para construir o referencial teórico é interessante. Depois vai estar lá depois vai estar lá o link também da utilização da ferramenta. Bom, dando prosseguimento e já quase encerrando, eu vou falar sobre análise de dados. Galera, o que é a análise de dados? Se eu estou desenvolvendo
uma pesquisa tecnológica, que eu vou desenvolver uma, uma aplicação, é a hora de eu avaliar se ela deu certo ou não. Então, eu vou levantar questões de quais foram os problemas que eu tive, quais foram as contribuições com relação aos resultados, quais foram os resultados encontrados na minha coleta de dados, né? Se eu desenvolver uma aplicação para medir a qualidade do rio Marambaia, eu vou relacionar as coletas anteriores, caso elas existam, e qual é a contribuição para a academia que eu tive sobre isso. Se eu estou realizando uma análise de sistemas como trabalho, eu posso buscar a validação. Se eu estou realizando um artigo que mede a satisfação do usuário em relação ao uso da internet dentro do IFC Campus Camboriú, eu vou coletar as entrevistas, as minhas pesquisas, que pode ser feitos via form, ou qualquer outra ferramenta, e vou fazer o seguinte: vou coletar e vou fazer a análise desses dados, e aí eu vou buscar quais são os métodos, e vou ter que estudar isso, quais são os métodos mais adequados para realizar aquela análise de dados. Eu acho fantástico isso, gente. E aí depois eu posto disponíveis para vocês alguns vídeos falando sobre análise de dados. Então depende muito do que eu for fazendo. Se eu desenvolver uma aplicação, como é comum na nossa área, em pesquisa em informática, eu vou fazer um levantamento, principalmente se eu alcancei êxito, quais foram as principais contribuições daquele aplicativo, quais foram as dificuldades, porque depois dessa análise eu vou apresentar eu vou apresentar as considerações finais e quais os trabalhos futuros, certo? Bom, e então cheguei na análise e depois só falta eu fazer as minhas considerações finais do meu artigo, só falta eu propor os trabalhos futuros, certo? Então, basicamente é isso. Assim que terminar essa aula, eu já vou disponibilizar para vocês os slides que eu acabei usando aqui. E também vou disponibilizar para vocês já o primeiro trabalho aí que vocês vão realizar em relação à disciplina, que vai culminar com a escrita de um artigo, né? Já que o nome da nossa disciplina é pesquisa em informática. Então, a gente vai fazer uma pesquisa e vai apresentar ela do início ao fim. Certo? Galera, é o que eu tinha para o momento. Vai estar tudo gravadinho lá. Vou parar minha apresentação aqui também. E a princípio, qualquer coisa vocês assistam o vídeo, 1 hora e pouquinho de vídeo, né? E vocês podem estar tirando as dúvidas.
se vocês assistirem todas as minhas sugestões, lerem os artigos que eu peço, vai facilitar bastante. Um bom final de semana para todos, um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e valeu!